Boa noite! Estamos ao vivo! Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais essa live aqui. Espero que todos estejam bem numa quarta-feira, para a gente poder, logo no meio da semana, para quem entende a quarta-feira como esse meio da semana, a hora onde a gente começa ali a já preparar para o final de semana, ou começa a se acostumar com a semana, ali a quarta-feira sempre tem esse meio termo aí, que traz uma tranquilidade para alguns, um conforto para outros, cada um entende de uma forma. Mas na quarta-feira estou aqui para que a gente possa conversar sobre cães, para que a gente possa principalmente ouvir sobre cães. Eu sempre gosto de falar isso, porque é uma coisa que muitas vezes passava despercebido, principalmente para mim, na época que eu não trabalhava, não era especialista em comportamento e animais. Eu sempre pensava que eu precisava ter um cão para que eu pudesse entender sobre cães, ajudar cães, educar, adestrar cães, sendo que, na verdade, o processo ele precisa ser completamente o contrário. A gente precisa conhecer e saber antes. Bem antes, tem que ser uma coisa normal da nossa vida. Da mesma forma que a gente sabe o mínimo sobre as coisas que a gente utiliza, por exemplo, a gente sabe como funciona um forno, uma geladeira, um carro, uma máquina de lavar, uma bicicleta, a gente sabe como funciona, como utiliza ela. Então a gente precisa, de alguma forma, saber um pouco sobre cães. O mínimo que a gente saiba sobre cães já é um grande passo para que a gente possa oferecer qualidade de vida para esses cães na nossa sociedade. Esse pouquinho que a gente sabe é o que vai dar aquele gás para que a gente queira saber mais, para que a gente se aprofunde, para que a gente procure entender cada vez melhor. E só o fato de você observar cães ou ouvir falar sobre cães vai te ajudar demais. E se você não tem um cão ainda, isso é um grande fator que vai facilitar para que você tenha acesso a essas informações, para que você aprenda de verdade. Porque quando a gente tem um cão, as coisas já estão acontecendo. Você já está no meio da situação ali, as coisas já acontecem, já tem uma pressão, de repente tem uma situação que já está acontecendo, e a gente às vezes vai tomando as primeiras medidas que a gente tem nas mãos, ou simplesmente usando aquilo que a gente conhece e acha que pode funcionar de alguma forma. Então é por isso que a gente precisa saber sempre o quanto antes. A gente precisa se preparar para que a gente consiga oferecer essa qualidade para o cão. Seja ele o nosso cão, seja o cão de alguém que a gente encontrar, um cão na rua, não importa qual seja esse cão. Afinal de contas, os cães estão cada vez mais inseridos na nossa sociedade e a gente precisa conseguir oferecer o melhor para eles. Enquanto a gente vai começando aqui, boa noite para todos. Eu vou colocar aqui... Não vou colocar nada. Vou contar duas historinhas que tem a ver aqui com a live de hoje, que... Quando eu trabalhava no pet shop, foi o primeiro contato que eu tive com cães, né, no caso. Foi trabalhando no pet shop. Foi a primeira vez que eu tive contato profissional, olhando diferente para um cão, sem ser simplesmente aquele momento de interação que eu vou lá, curto com os cães. Era um momento profissional para a gente olhar para esses cães. E eles ficavam, os cães iam chegando, tinha o famoso taxi dog que buscava os cães em casa, e os cães iam sendo colocados ali para aguardar, cada um na sua baia ou na sua gaiolinha, depende de como você quer entender isso, que tem aquelas portinhas que você coloca ali e o cão fica ali aguardando. E chega a hora do cão, lógico, você vai lá, abre essa portinha e pega ele para levar para o serviço. Eu falei para passear. Quem já acompanha sabe que a gente tinha uma cachorrinha que vivia com a gente ali no pet shop, a Clara, e muitas vezes eu levava outros cães ali atrás para poder interagir com ela, para poder fazer a famosa socialização da forma como eu imaginava que deveria ser, juntar dois cães ali que vai dar tudo certo. Então, virava e mexia, eu colocava os cães ali fora antes de dar banho, qualquer coisa, só para fazer uma interação e eles ficarem mais à vontade. Então eu soltava esses cães ali. E aí uma das situações foi um cãozinho, era um poodle, eu não lembro o nome, passavam muitos cães ali, mas era um poodle. E aí esse poodle, assim que eu soltei ele ali no lado de fora, no quintalzinho ali, ele correu, ou seja, ele fugiu e foi para debaixo de uma prateleira que a gente tinha ali do lado de fora. E aí eu não conseguia pegar ele, porque eu chamei, vem, e nada do cachorrinho vir, e ele lá na parede, encostado embaixo da prateleira, e toda hora que eu colocava a mão para tentar pegar na coleira dele, ele rosnava, ele mostrava os dentes. E aí eu fiquei naquela, poxa, e agora? O que vai acontecer? E eu não conseguia tirar aquele cachorrinho dali.
Ele ficava ali rosnando, encostadinho, e eu chamava, aí eu esperava, me afastei para ver se ele saía e nada. Ele ficou lá embaixo, que era o cantinho que ele tinha considerado como seguro. E aí veio a Patrícia, que trabalhava comigo, que já conhecia aquele cachorrinho, e ela falou, ah não, ele é assim mesmo, ele mostra os dentes e tal, mas ele não morde. E aí ela foi, simplesmente enfiou a mão embaixo da prateleira, pegou na coleira e trouxe o cachorrinho. Eu fiquei com uma cara de pateta, porque eu falei, nossa, não é possível que ele não ia morder, que ele não ia fazer nada. Ele estava mostrando os dentes, ele estava rosnando, enfim, essa foi uma situação que aconteceu quando eu trabalhava no pet shop. Uma outra situação, que eu já até contei em outras lives, acredito eu, para outras situações, era um cachorrinho da minha avó, da Araceli, que era uma pincher. Uma pincher é um cachorro bem pequenininho. E ela sempre rosnava para todo mundo, sempre mordia, avançava em todo mundo. Era um caos, ela pegava ali na região de baixo, né, na canela. Onde ela alcançasse, ela mordia as pessoas. E uma das situações que fazia com que ela sempre reagisse dessa forma, e que aconteceu comigo, por isso que eu sei, que a gente estava em uma festa. Não sei se era festa, eu falei que eu sei, mas eu não lembro se era uma festa. Estávamos reunidos ali na casa da Araceli, e aí soltaram-se fogos do lado de fora. Em algum lugar ela soltou fogos de artifício, a gente foi comemorar, não lembro qual era a situação, mas só o fato da gente levantar da mesa e todo mundo começar a gritar e fazer uma algazarra foi o suficiente para que ela viesse e mordesse a minha canela. Chegou a furar a minha canela, saiu um pouquinho de sangue ali, nada demais, mas ela reagiu dessa forma. Ela pegou e veio e mordeu o meu tornozelo, a parte de trás ali. Enfim, tô inventando, falando um monte de lugar aqui que não tem nada a ver, inventando algumas situações aqui que eu nem lembro 100% delas, só para que a gente possa entender também um pouco mais sobre o assunto que a gente vai falar hoje. Que os cães às vezes reagem dessas formas inesperadas sem a gente entender muito o que acontece na cabeça deles. Boa noite a todos que estão chegando por aí, as pessoas que vão chegar ainda. A nossa live de hoje é Eita Cachorro Medroso. É sobre isso que a gente vai falar, esses medos que os cães têm, o que a gente faz, como a gente lida, por que esses medos aparecem. Então essa é a nossa live de hoje. Eu vou colocar aqui a pergunta, que é a pergunta do dia, pergunta da live, para que vocês também possam dar a opinião de vocês sobre isso, de preferência aqui na interrogação, para que depois eu possa olhar também a opinião de vocês e a gente conversar um pouco sobre isso. A pergunta é, qual a consequência do cão ter medo? E aí você vai da sua cabeça o que você acha que acontece com o cão, quais são as consequências disso, de um cão que é medroso. É importante a gente procurar imaginar isso e a partir disso a gente discutir sobre isso, entender melhor de uma forma mais realista como que funciona isso na prática. Então vamos lá, começando a live de hoje, Eita Cachorro Medroso. Vamos falar sobre medos de cães. A primeira coisa que eu vou perguntar aqui é, todo cão tem medo? De uma forma, eu nem vou falar generalizada, porque é uma forma realista. Todo cão, ele tem algum tipo de medo. Todo cão, não importa qual seja a situação, mesmo que sejam situações que ele já conhece, é importante a gente entender isso também, existe alguma parcela de medo nesses momentos. Pode ser porque ou o cão está em um momento diferente, pode ser um outro horário do dia, de repente o cão ainda não se alimentou, ou o cão não dormiu bem. Então mesmo as situações que são conhecidas do cão, que ele vivencia diariamente, podem apresentar um pouco de medo, ter um nível de medo ali, depende de como ela é apresentada. Isso se eu estou falando dentro de casa, a gente pode imaginar que fora de casa, então, é óbvio que o cão sempre vai ter medo. Sempre existirá uma parcela de medo. E é muito importante que a gente entenda isso. Que a gente saiba que o cão, apesar de terem aqueles mais aventureiros, aqueles que são mais soltos, sei lá, que não se importam tanto, que são os famosos mais dados, pode ser que a gente imagine que esse cão não tem medo. É o cão que desbrava tudo. Mas existe. Sempre em situações novas, sempre em condições novas, os cães vão ter uma parcela de medo. O medo estará presente. A forma como ele vai lidar com isso, ou como vai se desenrolar essa situação, é que vai definir se o cão vai ficar com medo ou não. Mas todo cão e todo ser vivo tem medo. Nós sempre teremos medo das coisas. Principalmente, obviamente, das coisas que são desconhecidas.
Porém, até as coisas que são conhecidas do cão, que ele pratica com frequência, se elas não forem apresentadas 100% dentro do mesmo critério, o que é muito difícil você representar a mesma situação em temperatura, em pressão, em tipo de situação, em cheiros, em tudo que você for apresentar para o cão, é difícil que você consiga reformular essa situação 100% igualzinha. Então sempre haverá uma parcela ali, uma faísca de medo presente nesse relacionamento, nesse momento. Então é importante que a gente entenda e saiba que isso pode acontecer e tome todas as precauções para que isso não se desenvolva, para que o medo não se instaure. Então todo cão, sim, tem medo. É importante que a gente saiba disso e a partir desse momento a gente lide de uma forma mais justa com os nossos cães em todo momento. Você pode até imaginar qualquer outra situação que o cão conhece, de repente você faz um barulho mais alto, de repente você tropeça. Imagina essa situação, você está acostumado a brincar com o seu cão ali, ele já está na brincadeira, ou seja, o medo inicial que poderia existir, ele já se acostumou, ele já entrou naquele ritmo, só que aí você vai pegar a famosa bolinha, e aí você tromba em alguma coisa e cai um objeto, ou você mesmo tropeça, o seu cão pode ter medo nesse momento. É um momento em que as coisas saem do comum, saem do controle do cão, daquilo que ele conhece, que ele está acostumado. Então é importante a gente sempre saber que os cães sempre terão medo. Segunda situação. É legal que vocês também dêem a opinião de vocês, se vocês acham que não, se acham que sim, que os cães têm medo, não. Tem cão que não tem medo de nada, cão que faz tudo, muito pelo contrário, ele se arrisca em tudo. Então é importante que você também dê a sua opinião aqui. Segunda pergunta. Qual o pior medo que um cão pode ter? Aí eu coloquei algumas opções que eu sempre gosto de colocar, mas existem outras também. Aí eu coloquei medos de barulhos, medos de movimentos ou medos de lugares. Eu coloquei essas três situações que elas englobam muita coisa ali quando a gente fala da vida do cão, né? O que ele convive ali, o que ele experimenta na sociedade. Quando a gente fala de barulhos, o importante antes de tudo é a gente entender que qualquer medo que o cão tenha, quando ele se manifesta e se instaura o medo, é ruim. De qualquer forma, de qualquer nível, qualquer intensidade, em qualquer fase da vida do cão, o medo instaurado, ele será ruim. Sempre vai fazer mal para o cão de alguma forma. E a gente vai também falar aqui sobre isso. Agora imagina o cão que tem medo de barulhos. Imagina essa situação. O quanto que existe de barulho no mundo onde esse cão vive. E mesmo que você procure ao máximo evitar que o cão tenha acesso sonoro às coisas, uma das coisas que a gente precisa sempre lembrar é a capacidade dos cães em relação às nossas capacidades. A audição desse cão, vamos focar só na audição. Essa audição é muito mais desenvolvida. Então mesmo que para você alguns barulhos não aparentam ou não estão ali tão presentes, para o cão esses barulhos estão presentes. Eles aparecem. E é uma coisa que você não tem como controlar. Não tem como você saber o que vai fazer barulho, o que vai deixar de fazer. Às vezes você mesmo, dentro de casa, acaba fazendo um barulho diferenciado. Você arrasta uma cadeira e ela arranha no chão. Você vai lavar uma louça. Você vai deitar na cama, ela faz um barulho. Cai alguma coisa no chão. Tudo isso são barulhos que a gente não consegue controlar e não tem como prever. Agora imagina na cabeça do cão. Se ele é um cachorro que tem medo de barulhos, qualquer outro tipo de barulho, assusta esse cão. Ele vai viver com medo. O tempo inteiro ele vai ter medo. E não é porque ele fica na expectativa de que pode acontecer alguma coisa. Estou com medo porque alguma coisa pode acontecer. Não, as coisas estão acontecendo o tempo inteiro. Ele está sendo exposto a esses barulhos o tempo inteiro. E não há nada que ele possa fazer para que esses barulhos parem, cessem, que sejam antecipados por ele, que ele saiba que o barulho vai vir. Então é importante a gente entender que quando o cão tem medo de barulho, a vida desse cão sempre será uma vida muito difícil. O cão nunca estará relaxado 100%, ele nunca vai conseguir descansar ou dormir até 100%, porque qualquer e todo barulho, que para o cão é muito, vai trazer algum tipo de apreensão para ele, de ansiedade, de estresse, vai culminar com esse medo. Então o barulho é uma das coisas que é ruim para o cão.
é um dos grandes problemas, porque barulho a gente tem o tempo inteiro. Agora, quando a gente fala de movimentos, é aquele cão que quando, igual eu falei no começo aqui da live da Pinscher, quando existe alguém que passa, alguma coisa que passa, esse cão se assusta. Quando ele vê alguma coisa se movimentando, quando balança uma cortina, ele pega e se assusta com aquilo que aconteceu. Como é que vai ser o dia a dia desse cão se o tempo inteiro nós estamos nos movimentando? No tempo inteiro tem alguma coisa que se mexe. É com menor frequência do que barulho? Com certeza. Com certeza, principalmente se você deixar o cão em alguns lugares que o acesso visual para esses estímulos é menor, esse cão vai ficar mais tranquilo com relação a esse medo. Porém, ele nunca vai saber lidar com isso. Os movimentos estão presentes e eles são imprevisíveis também. Eu vou até configurar uma situação dentro de casa. Tudo que eu estou falando aqui agora, eu estou falando e focando para dentro de casa, porque teoricamente é o lugar onde a gente consegue controlar melhor as coisas. E se essas situações também causam medo no cão dentro de casa, é porque a gente não consegue controlar 100%. Imagina a seguinte situação, você pega a coleira do cão, coleira e guia. Aí você está segurando na sua mão aqui, ó. A coleira é menor, só que a guia ela é comprida. E você segura ela toda na mão aqui. Em algum momento, a hora que você vai colocar no seu cão, você solta a guia. E a guia pendura e balança. Olha o movimento que a gente já criou inesperado. Que o cão estava ali, ó, dentro da situação, esperando acontecer a colocação da coleira, do peitoral. E aí, de repente, uma coisa, um pêndulo passa assim na frente dele. Se ele tem medo de movimentos, e por quaisquer que sejam os movimentos que o cão tem medo, como é que vai ficar a saúde mental desse cão? Como é que vai ficar o estresse, a ansiedade desse cão? Todos aqueles comportamentos, aquelas emoções, aquelas sensações que aparecem quando o cão tem medo de alguma coisa. Então é ruim, da mesma forma, dentro do mesmo nível. O mesmo nível de ruindade é o cão ter medo de barulho e o cão ter medo de movimentos. Porque são coisas que estarão presentes diariamente na maior parte do tempo. E são coisas que, na maioria das vezes, a gente não consegue prever. A gente não consegue controlar. Se o cão tem medo de movimentos rápidos, talvez a gente até consiga evitar um pouco mais dentro de casa. Porém, se é uma coisa que cai, quando isso cai, imagina como é que fica esse cão. Imagina uma cortina balançando. Quem nunca viu uma cortina que o vento bate e balança? Como é que vai ficar essa vida desse cão dentro da própria casa, do lugar onde ele vive? Então, também é ruim quando o cão tem medo de movimentos. E aí a outra situação que eu coloquei foi medo de lugares. Imagina que o cão tem medo, por exemplo, de um quartinho que você tem na casa. Toda hora que aquele quarto está aberto, ele para, ele late, ele não se aproxima, ou ele sai correndo quando você abre a porta para ir naquele lugar, por exemplo, um banheiro, uma área de serviço. Entenda a situação. Esse lugar é um lugar onde o cão teve uma experiência ruim, negativa, que não trouxe benefícios nenhum para ele, muito pelo contrário, só trouxe coisas ruins, provavelmente porque ali aconteceu alguma coisa inesperada e que ele não estava preparado. Então é normal o cão às vezes ter medo de lugares como a lavanderia, quando tem uma máquina de lavar. É normal o cão ter medo desse lugar por causa da presença desse objeto, que é um objeto que faz um movimento, que tem uma vibração, que faz barulho. Se o cão teve uma experiência ruim com esse objeto, a chance dele ter medo desse lugar é grande. Porém, se é de um lugar que o cão tem medo, por exemplo, um parque de cães. O cão vai num lugar onde tem cães e tem aquele ambiente onde ficam os cães soltos, e aí ele pega e não quer ir, ele fica travado. Ele morre de medo de se aproximar daquele lugar. É uma situação que você consegue controlar melhor, inclusive dentro de casa. Lembra que tudo que eu falei, eu apontei para dentro de casa, para a gente entender que isso pode e vai acontecer dentro de casa. Da mesma forma que todo cão tem medo de alguma coisa, em algum nível, dentro de casa isso vai continuar acontecendo. Então é importante que a gente entenda e saiba como lidar. O que a gente faz então para isso não acontecer? Todos esses medos que eu coloquei são medos que já existem, já se transformaram em algo instaurado ali no cão, que já gera emoções, reações e comportamentos do cão. Tanto para barulhos, quanto para movimentos, quanto para lugares. Porém, o lugar você consegue trabalhar um pouco melhor, até o próprio cão consegue se afastar de uma forma mais fácil. Ele consegue evitar essa ansiedade. Diferente de um barulho, de um movimento, que não tem como ele fugir, esse ambiente, ele simplesmente passa. Ele sai correndo, passa rápido por ali.
Então é uma coisa um pouco mais fácil do cão lidar, mesmo que seja dentro de casa. São coisas ruins de toda forma, como eu disse no começo, todo e qualquer desses medos aqui vai ser uma coisa ruim para o cão. Enquanto isso, deem a opinião de vocês aqui sobre a pergunta do dia, que é qual a consequência do cão ter medo? O que você acha que vai gerar no cão, ou o que vai acontecer na vida do cão se ele tiver medo? E aí deem a opinião de vocês aqui na interrogação, que daqui a pouco eu já falo sobre isso, a gente já conversa sobre isso. Próxima pergunta. Você deve expor o cão aos medos dele? Essa é uma coisa que parece que é muito óbvia a gente falar não. Fala, de forma alguma, não quero que meu cão tenha medo. Se estamos o tempo todo falando aqui que qualquer medo que o cão tenha é ruim para ele, por que que eu vou expor o meu cão aos medos dele? Porque estamos falando exatamente disso. É você expor. É você ter o controle. É você trabalhar essa situação para que o seu cão consiga lidar com esse medo. Que ele consiga ser exposto a esses estímulos que, teoricamente, iriam causar medo nele de uma forma controlada, de uma forma segura, supervisionada, objetivamente, sabendo exatamente o que você vai fazer, qual é a potência, né, a intensidade do que você vai fazer com o cão e qual é a forma como você vai preparar e apresentar isso para ele. Essa é a melhor forma. Se a gente sempre imaginar que a gente tem que evitar que o cão tenha acesso aos medos dele, por exemplo, meu cão tem medo de criança, então eu vou nunca deixar ele ter contato com uma criança. A primeira criança que aparecer, ou eu vou tirar ela de perto, ou eu vou tirar o meu cão de perto. Se eu for receber crianças em casa, vou deixar meu cão guardado em algum lugar, ou pedir para alguém levar ele para passear, ir para um hotel. Você vai ficar evitando que o seu cão tenha acesso a essas coisas. Isso nunca vai ajudar o seu cão a superar esse medo. Talvez ele não supere nunca se você fizer isso. E tem o lado pior agora, que é você achar que você precisa expor o seu cão para que ele se acostume. Você expor demasiadamente, com uma frequência muito grande, com uma intensidade muito forte, para que ele possa se acostumar com aquilo. Imagina na cabeça do cão como é que funciona. Imagina você apresentar aquilo que traz medo para ele de uma forma frequente, muito pior do que seria o normal. Por exemplo, o barulho. Se ele tem medo de barulhos, e aí você fala, eu vou colocar mais barulhos aqui, vou encher essa casa de barulhos. Como vai ficar a vida desse cão? Que ponto, psicologicamente falando e emocionalmente, esse cão vai ficar dentro dessa casa? Quais as condições que ele vai ter para se concentrar, para relaxar, para focar, para se divertir, para ser feliz, para conseguir fazer as necessidades dele, para conseguir interagir com vocês? Ele vai ficar completamente descontrolado, completamente atrapalhado, sem condições nenhuma de nada, de pensar. O instinto dele de medo e de fuga vai estar completamente ligado, dominando todas as emoções dele. Então olha como é ruim. A gente precisa sim expor o cão aos medos que ele pode, porventura, de repente, desenvolver, porém de uma forma controlada, de uma forma gradativa, com muita calma, com respeito, respeitando o limite ali do cão. Porém, a gente precisa oferecer. A gente precisa expor ele e mostrar para ele a forma como ele vai lidar com aquilo. Qual é a melhor forma que ele, cão, consegue lidar com aquela situação? Para que ela não seja um fardo para ele, para que não seja difícil, para que ele não fique o tempo todo com dificuldade diante daquela situação, passando por emoções ruins, tendo experiências negativas. Então, a partir de agora, você vai pensar, eu preciso sim expor o meu cão aos medos que ele apresenta, porque eu vou expor o meu cão. Não é o mundo, não é outra pessoa, não é uma coisa descontrolada e imprevisível. Sou eu que vou controlar tudo isso e garantir que o meu cão tenha acesso a esses estímulos de uma forma segura, que faça bem para ele, que ele consiga pensar, que ele consiga resolver, que ele saiba exatamente com o que ele está lidando. É dessa forma que a gente expõe o nosso cão às dificuldades que ele tem durante o dia. Ou durante a vida, né? Às vezes eu não gosto de falar muito sobre durante a vida do cão, porque as pessoas colocam em condições de o filhote tem tais dificuldades. Quando é mais idoso tem tais dificuldades. Porém, é diariamente que o cão tem acesso à maioria das coisas, a gente precisa ficar atento sempre, diariamente. Vamos à pergunta do dia. Qual a consequência do cão ter medo? Vou olhar aqui primeiro
as respostas de vocês, tá? E depois eu vou dar uma opinião minha aqui também, para que a gente possa entender um pouco melhor, conversar um pouco mais. Eu vou logo na ordem aqui, ó. Ele não, eu não sei se dá para ler todas, eu vou pegar na ordem aqui. Ele não irá realizar uma tarefa ou exercício ou frequentar um lugar que corra o risco do medo acontecer. É importante, aqui a gente tá, quando eu coloquei essa pergunta, a gente está falando de medos generalizados. E aí a própria resposta que a pessoa deu aqui, a gente fala, ela está generalizando várias situações. Aqui eu vou tentar resumir isso de uma outra forma. Eu vou colocar que aqui, quando a pessoa coloca que corre o risco do medo acontecer, é importante que a gente entenda que quando o cão tem medo de uma situação específica, por exemplo, coisas novas, lugares novos, e aí você vai para um lugar novo para esse cão, ele não fica na expectativa de que o medo vai acontecer, ele já está com medo. O medo já está acontecendo. As chances do cão ficar na expectativa do medo acontecer é quando isso tudo acontece frequentemente. Como eu disse lá de barulhos, movimentos, quando isso acontece frequentemente, o cão estará sempre apreensivo, ansioso e estressado na expectativa de que esse medo aconteça. Porém, quando a situação que traz medo para o cão, ela já está ali, o cão já está com medo. O cão já está, se começa um vento e os menores movimentos e menores sons começam a aparecer, esse cão já está dentro desse estado de medo. Então acho que a grande conclusão que a gente chega dessa informação de uma consequência do cão ter medo é o cão estar sempre com medo. Acho que esse que é o ponto, não é ele ficar na expectativa. Quando ele está numa expectativa, ele já está com medo, porque ele já está ansioso, ele já está estressado, ele já está apreensivo. Isso já são as características do medo. Ele não vai estar com medo quando ele está diante de uma situação que ele conhece, que ele gosta, que ele sabe o que vai acontecer. É isso que garante que o cão consiga sobreviver ou consiga participar das situações da vida, do dia a dia da família dele. Agora, quando ele não consegue realizar determinadas situações, é porque o medo já está ali. Então ele não vai conseguir mesmo. Se ele já está dentro de um cenário onde ele tem medo, por exemplo, o parque de cães. Ele chegou ali, ele percebeu que é aquele lugar, com aquela emoção, com todos aqueles estímulos que acontecem ali, e aí ele já começou a demonstrar, o medo já começou a tomar conta, porque é um comportamento que já tem um histórico. Nesse momento, ele não vai conseguir fazer uma tarefa, ele não vai prestar atenção no que você fala, por mais que vocês estejam acostumados a fazer alguma coisa dentro de casa, por exemplo, um comando, uma brincadeira, nesse momento, o medo é um instinto primitivo. É algo que o cão já não está conseguindo lidar. Se ele conseguisse lidar com esse medo para brincar com você, ele já não estava mais com medo. É importante a gente entender dessa forma. E realmente, ele não vai conseguir fazer mais nada. Se o medo apareceu, não adianta nada. Não adianta você chamar, você brincar, apresentar a comida mais gostosa que o seu cão gosta, se esse medo já está instaurado ali. Foi o que eu falei no começo com a história do poodle que entrou embaixo da prateleira. Não tinha nada que tirasse aquele cão dali. Porque a partir daquele momento era só o medo. Era o medo que estava instaurado e controlando todo o comportamento, todas as reações e emoções daquele cão. E não tinha nada que eu fizesse para que eu pudesse tirar aquele cão dali, a não ser enfiar a mão e puxar ele, como foi feito, vocês já ouviram no começo da live. Tô com uma coceira no nariz, será que eu tenho rinite? Não tô sabendo. Eu vou dar a minha opinião. Quando a gente fala de consequências do cão ter medo, eu coloco sempre algumas aqui, mas eu vou colocar uma dessas aqui. Eu coloquei isolamento. Quando o cão tem medo, e a gente já sabe, teoricamente, porque já vivenciamos isso, né? Se a gente já sabe que o cão tem medo, é porque isso já aconteceu de alguma forma, a gente já experimentou e já sabe quais são as situações. A partir desse momento, você pode correr o risco, que é o que a maioria das famílias fazem, de não colocar o cão nessas situações mais. Ou seja, se ele tem medo de barulhos, quando você for dar uma festa, ou quando tiver coisas, por exemplo, jogos que podem soltar rojões e tal, você vai fazer de tudo para que esse cão não tenha acesso a nada disso. A nada. Você vai trancar ele num lugar, ou você vai ficar trancada num lugar com ele ali, colocar todos os artifícios que você possa ter ouvido e lido na internet sobre como evitar que o cão sofra com barulhos, você vai fazer isso. E a partir desse momento você isolou o seu cão. E quanto mais isso continuar, mais você vai começar a isolar o seu cão. E isso pode vir a gerar outros medos.
Porque o seu cão não vai ter acesso a mais nada. Ele não vai conseguir lidar com as outras coisas que ele talvez já soubesse ou conseguisse lidar, porque você vai simplesmente evitar tudo que aconteça a ele. Você começa a colocar o cão dentro de uma bolha para que ele não sofra, para que ele não tenha experiência ruim, para que ele não fique com medo. Você tentando proteger o seu cão, você acaba piorando a situação e a qualidade de vida do seu cão. Você começa a isolar. Então eu acho que essa é uma das consequências ruins também, né? De quando o cão tem medo de alguma coisa, é a gente começar a isolar o cão. Ele começa a não ter acesso a mais nada. E cada vez vai aumentando mais essa bolha, porque os medos vão aparecendo. Imagina aquilo que eu falei do cão ter medo de barulho. E aí você isola ele num quarto, coloca isolamento acústico, coloca os fones de ouvido que a galera fala aí, e aí você acha que ele não está ouvindo mais o barulho. Porém, ele ainda continua ouvindo numa frequência um pouco menor, uma intensidade um pouco menor, e além disso, ele está isolado. Ele está num canto ali, ó, fechado. Isso vai aumentar a ansiedade dele, o estresse dele. Olha como a gente, tentando ajudar o nosso cão, a gente pode e provavelmente estará piorando a situação. Porque a partir desse momento, essa situação toda começou a ser uma situação estressante. O quarto e o lugar que é fechadinho, que deveria ser a segurança do seu cão, é o lugar onde começa a ser ruim também. Porque o barulho continua ali naquele lugar. É importante a gente olhar dessa forma também e pensar que se a gente isola o nosso cão, a gente vai piorando a qualidade de vida dele. Não é para isso que a gente trouxe um cão para viver na sociedade. É justamente para que ele tenha acesso à maior parte das coisas que a gente faz, quiçá todas as coisas que a gente faz. Então eu dei a minha opinião, se quiserem dar a opinião de vocês aí, se acharem que não tem nada a ver, que não é nada disso, podemos também discutir sobre isso. Vou levantar uma questão aqui, que quando a gente fala de medo de cães, ela precisa ser avaliada e você também precisa sempre entender essa condição. Quando a gente fala de cães grandes, de porte grande e cães de porte pequeno, a gente está falando diretamente de medos. Diretamente de medos. Por quê? Quando a gente tem um cão grande, as chances de nós, pessoas, família, respeitarmos mais os sinais que esse cão apresenta de medo, seja uma agressividade que ele pode apresentar ali, de repente mostrar uns dentes, rosnar para você, ou só encarar, ficar parado ali perto de você, a gente vai respeitar mais. Diferente de um cão pequeno. Então a chance desse cão saber lidar com esse medo dessa forma, por mais errada que seja, ele lidar dessa forma com o medo, é muito grande para esse cão. O cão que é um porte maior. Então a chance dele conseguir lidar com outras situações é grande, porque ele já aprendeu. Ele sabe uma forma de lidar com esse medo. Ele se coloca, ele sabe exatamente como ele deve se comportar. O instinto aqui, o medo batendo aqui, ele sabe qual é o comportamento que ele precisa fazer, quais atitudes que ele tem que tomar, qual é a emoção que ele tem que apresentar, qual é a postura que ele deve fazer. Agora, quando é o cão pequeno, a gente tende, na maior parte das vezes, desrespeitar esses sinais que o cão mostra quando ele está com medo e muitas vezes ultrapassar esse limite do cão. Mesmo que com isso venha uma agressividade, venha um latido, venha um rosnado, a gente pega e simplesmente faz o cão fazer as coisas. Por exemplo, que é o que aconteceu lá com o cãozinho no começo da live, simplesmente pegar o cão e vamos fazer. Isso é muito comum, você está passeando com um cão, e aí de repente ele trava ali, ó, porque existe uma situação complicada, qualquer que seja barulho, sejam pessoas, sejam cães, sejam coisas no chão. Aí o que você faz? Ao invés de você pegar e parar, esperar, até mesmo voltar para dar essa vazão para esse cão, tirar essa pressão, a gente pega o cão e fala, não, vamos embora. Pega no colo e atravessa. Olha como a gente desrespeitou tudo aquilo que o cão estava sentindo e tentando resolver sozinho. Ele estava tentando da forma dele resolver, só que você simplesmente desrespeitou tudo aquilo que ele estava fazendo para resolver, trabalhando, tentando manter o estímulo mais baixo do que os comportamentos que ele estava pensando para fazer. E aí você ignorou tudo isso, jogou um balde e vamos embora, vamos passar por tudo isso. Cachorros que a gente joga na piscina às vezes porque tem que nadar. A gente tira todas as opções do cão quando eles são pequenos. A gente desrespeita mais. Então a chance desses cães terem muito mais medo das coisas e apresentarem comportamentos reativos com maior facilidade é maior. É muito maior, justamente por essa condição do nosso próprio medo. A gente começa a temer o cão maior quando ele apresenta comportamentos reativos, porque a gente não sabe o que ele pode fazer, qual é a força que ele tem, de repente ele pode me machucar. E olha como a gente, por causa disso, desrespeita
o menor e acaba fazendo com que esse medo comece a ganhar cada vez mais força, se instaurar em todas as situações. E o cão grande, ele acaba sabendo lidar um pouco melhor com os medos, da forma dele, do jeito dele. Se você não fizer nada, ele vai dar um jeito ali, ó, de resolver esse medo. Então é importante a gente entender e saber respeitar em ambas as situações, tanto o cão de qualquer porte que seja, qualquer idade que seja, a gente sempre respeitar, entender os sinais, dar suporte para esse cão e garantir que ele consiga resolver as coisas de uma forma mais benéfica, que ele consiga superar esse medo. É isso que a gente precisa fazer. Podem dar a opinião de vocês aqui, ó, na interrogação sobre a pergunta de hoje, que é: qual a consequência do cão ter medo? Já falamos bastante aqui, provavelmente você já entendeu algumas consequências, mas podem dar a opinião de vocês também. E vamos seguindo. Quem é responsável pelo medo de um cão? Aí eu coloquei as pessoas, né, a família, ou outras pessoas que não são da família, ou o próprio cão, que é responsável por esse medo dele. A gente precisa entender que quando a gente traz um cão para viver com a gente dentro de casa, é uma escolha nossa. Por mais que seja aquele cão que te seguiu na rua, chegou na porta da sua casa e entrou na sua casa, você aceitou ficar com ele ali. Você permitiu. Então é uma escolha nossa. A partir do momento que é uma escolha nossa, nós temos total responsabilidade por tudo que aquilo vai por tudo que aquele cão vai vivenciar. Por todas as experiências, tudo que ele vai sentir, tudo que ele vai aprender, é a nossa responsabilidade. Precisa ser a nossa responsabilidade. Então, logo de cara, a gente entende que a responsabilidade por um medo do cão é nossa. A gente tem uma parcela aí muito grande, se não total, em algumas situações, do medo que esse cão tem. Agora, se é um cão que já veio com medo. Eu falei aqui de quando a gente traz. Agora é um cão que já veio com medo, você nem sabia que ele tinha medo de alguma coisa. Aí é responsabilidade do cão. Beto, coloco como responsabilidade do cão. Porque o cão não conseguiu desenvolver comportamentos ou uma forma de lidar com esses medos. Mesmo em cenários e situações diferentes. E aí eu não estou falando que foi uma coisa que ele quis fazer. Mas tem a responsabilidade dele ali. Ele não conseguiu aproveitar da melhor forma, ele não se desenvolveu para conseguir atingir o melhor objetivo daquele medo, saber lidar com aquela situação. Então ele existe também uma parcela de responsabilidade do cão dentro daquele cenário. Ele deixa ainda aquele estímulo falar mais alto, deixa aquele estímulo tomar conta dele, aquele instinto tomar conta dele. Então existe para mim também uma responsabilidade do cão com isso. E quando a gente fala de outras pessoas, é importante que a gente entenda que nós, pessoas como um todo, precisamos, primeiro de tudo, respeitar o espaço dos cães, de qualquer que seja o cão. A gente precisa, seja o cão nosso, seja o cão de outra pessoa, seja um cão que está na rua, não importa onde esse cão esteja. A gente precisa fazer isso. Se a gente não faz isso, a gente é responsável pelo medo que o cão tem. Porque é a gente que vai, é a gente que avança, é a gente que toca, é a gente que expõe o cão a alguma coisa, impede que esse cão consiga se livrar de um medo que ele está apresentando ali, que ele tem. Então outras pessoas também, a sociedade como um todo, todo mundo que está envolvido dentro desse processo da vida do cão, tem uma responsabilidade. E é importante a gente entender isso. Quanto mais a gente entende aquele cão, aquele indivíduo, mais fácil fica para a gente ajudar esse cão. Para a gente fazer com que ele tenha condições de lidar com isso. Agora, a partir do momento que a maioria das experiências do cão são ruins, que ele já deu todos os sinais, utilizou todos os comportamentos que ele sabia para poder tentar lidar com o medo, e isso não resolveu, ele tomou a decisão de tomar só os comportamentos piores, que são aqueles que resolvem. Um medo infinito, uma raiva excessiva, não importa qual seja, mas aí a partir desse momento foi o cão que decidiu. Foi ele que decidiu, falou, não, é isso aqui que eu vou fazer. Ó. Sempre eu vou fazer isso. É nessa hora que a gente vê cães que atacam sem motivo, cães que ficam tremendo, cães que fazem xixi, cães que vomitam, sei lá, milhares de comportamentos que acontecem aí, que aí já fugiram completamente do controle do cão. Ele simplesmente desistiu de tudo que ele ia fazer, o famoso isolamento, né? Você isolou ele se isolou e ele não procura mais fazer nada diferente. Ele não tem mais vontade, ele não está estimulado para isso. Então existe uma parcela do cão aqui, ó, de precisar querer fazer isso.
E aí o nosso papel é ajudar o nosso cão a fazer isso. Então, dentro desse cenário, todo mundo precisa comprar essa briga. Todas as pessoas envolvidas, todos os animais envolvidos precisam comprar essa briga para ajudar esse cão, para tirar esse medo, para ensinar ele a lidar com essa situação. Não sei se vocês acham que não, que o cão não tem culpa, não, as outras pessoas não, a culpa é só minha. A nossa responsabilidade enquanto família é muito grande. É a gente que precisa entender e ajudar o nosso cão. Quando eu digo entender, eu não estou falando de ser especialista, tá? Muito pelo contrário, é você saber o que dá medo nesse cão e de que forma você vai apresentar isso para o seu cão mais suave, de uma forma mais tranquila. É um processo de raciocínio que a gente precisa fazer. Não precisa ser especialista para isso. Próxima pergunta. É possível o cão superar o medo? Essa pergunta eu meio que já, na live inteira aqui, acabei já dando todos esses spoilers aqui e respondendo essa pergunta. Sim, é muito possível e é necessário que o cão supere os medos dele. Por tudo aquilo que a gente já falou agora, de qual é a consequência que vai acontecer do medo, o que o cão vai não conseguir fazer a partir desse momento, quais as emoções que ele vai estar o tempo todo, o que vai dominar o instinto dele, a gente entende que isso faz muito mal para o cão. Então ele precisa superar. A gente precisa ajudar o nosso cão a superar o medo. E aí, Beto, todo e qualquer medo é superável? É. Todo e qualquer medo é superável. Porém, talvez, e eu acredito nisso, o medo não vai embora. O medo não vai. O medo existe ali. Só que o cão sabe lidar com isso. Ele sabe exatamente qual comportamento ele deve fazer, qual é a postura, qual é a atitude que ele deve tomar na sequência daquilo. Por exemplo, vou voltar de novo no cão que tem medo de barulhos. O cão ouve um barulho. Isso não quer dizer que o cão vai ouvir qualquer barulho e não vai ligar. Não. Ele tem as emoções, o instinto dele existe aqui. Ele vai ouvir esse barulho e talvez ele se assuste. Aquele famoso pulo que a gente também dá. Então o cão vai se assustar, só que a partir desse momento ele já tem um repertório tão grande e uma confiança tão grande que ele sabe o que ele precisa fazer em seguida. O medo existe, tá ali, ó. Ele teve o medo. Então ele nunca vai deixar de ter medo. É como eu disse lá no começo, todo cão tem medo. Todo cão tem medo, todo ser tem medo. Agora a forma como ele vai lidar com isso é que vai dizer para ele se realmente ele vai manter o medo ou se ele vai ficar tranquilo. Ele vai saber exatamente o que fazer. E olha a nossa responsabilidade aqui, ó, de apresentar esse cenário, de expor o nosso cão de uma forma correta a esse medo, para que ele tenha ferramentas, ele tenha habilidades e saiba como lidar com aquilo. É o famoso raciocínio, para que ele consiga raciocinar. Ele só não vai conseguir raciocinar quando o instinto está muito mais forte. Quando o estímulo já chegou ao ponto de que ele não sabe o que fazer. E aí a gente perdeu a mão. A gente não soube fazer gradativamente com o cão. Ele foi exposto de uma forma errada. Só que sim, todo cão consegue superar medo. E a gente precisa fazer isso. A gente precisa garantir essa qualidade de vida para o cão. E é isso que tá, quando eu estou dizendo de expor, é justamente esse trabalho. É a gente apresentar o medo do cão para ele de uma forma que ele consiga lidar. E ir expondo aos poucos, não. E cada vez mais aumentando essa exposição desse cão, para que ele consiga utilizar os mesmos comportamentos, as mesmas ferramentas, para poder lidar com aquilo. O medo continua existindo. Nunca esqueçam isso. O medo do cão sempre estará ali. Agora, o valor que esse cão dá para esse medo é o que vai fazer grande diferença. E só a partir do momento que a gente possibilitar que o cão saiba lidar com aquilo de uma outra forma, apresentando um outro comportamento, é que ele vai conseguir superar aquilo. O medo sempre vai bater na porta ali, ó. Ó, eu aqui! O que o seu cão vai fazer em seguida é a grande chave para superar esse medo. Não sei se vocês acreditam também, se não, não, meu cão não tem medo de nada. Nunca teve medo, ou dessa situação ele não tem medo. Pode ter certeza que tem um medo ali, que tem alguma coisa acontecendo. A questão é que ele é tão desvalorizado pelo seu cão que o seu cão simplesmente ignora. Podem dar a opinião de vocês, colocar a resposta aqui, a opinião, com relação à pergunta que é qual a consequência do cão ter medo. Podem dar a opinião aqui agora, que daqui a pouco eu falo sobre isso. Essa é muito importante. E inclusive a pergunta começa assim: é importante saber a origem do medo?
essa é uma das coisas que mais acontece quando as pessoas me procuram para falar sobre cães, de comportamentos. Elas querem entender ou querem falar para mim o porquê esse cão tem medo de determinada coisa ou porque o cão apresenta determinado comportamento. Ou seja, a gente está querendo focar aqui atrás. O que desencadeou todos esses comportamentos do cão? Por que a partir de agora ele tem medo disso? E não importa o que seja, eu nem vou falar de coisas específicas. Vamos focar generalizando mesmo. Se a gente for buscar ou tentar entender qual é a origem desse medo do cão, as chances desse episódio aqui já nem ser tão importante são grandes. Por quê? Se o cão passou por uma situação de medo aqui, quando essa situação se repete, o cão começa a antecipar. Lembra aquilo que eu falei até da resposta que a pessoa deu? Do cão ficar na expectativa? Não, o cão já está com medo. E cada vez ele vai apresentando mais. Eu falei que eu não ia dar exemplos, mas vou dar exemplos. Por exemplo, do parque de novo. O cão começa a não querer nem se aproximar. E aí depois, se você insistir desse jeito, o cão não quer nem colocar mais a coleira. Quando ele vê a coleira, ele se esconde, ele foge. Olha como ele antecipou. Então esse cenário aqui, que é o cenário principal, a origem, vamos colocar assim, que foi um parque de cães que deu algum problema. Quando ele foi lá, uma experiência muito ruim, ele começou a ter medo daquele lugar. Isso aqui já não vale mais nada. Porque ele já começa a criar uma barreira maior. E aí o que vale para ele é essa situação aqui, ó. Então não importa para mim ou para ninguém qual é a origem de um medo de um cão. Porque você não precisa trabalhar nessa origem só com esse ponto específico. Você precisa trabalhar em todo o cenário, em tudo que antecede aquilo. Se você olhar dentro dessa situação, mesmo que você saiba, não, a origem ela não importa nada. Porque você vai apresentar toda e qualquer situação para o seu cão de uma forma controlada, entendendo o que você está fazendo, garantindo que o seu cão saiba como lidar, tenha uma boa experiência, colha benefícios daquilo que você vai fazer com o seu cão, tudo e qualquer coisa, até as coisas boas. De repente você quer fazer um carinho no seu cão, e aí você não vai ter nem meandros, nem sei se é esse o termo. Você simplesmente vai lá e vou fazer carinho. Por quê? Porque carinho é uma coisa boa. Eu vou fazer carinho porque é uma coisa boa, todo cão gosta. E aí você quebrou todo o processo. Você ignorou completamente se em algum momento esse cão teve um medo de um toque. Se ele foi tocado de uma forma que ele não gostou, se ele apanhou, não importa. Então se você olhar para qualquer situação que seja, você vai entender que a origem, ela pouco importa. Você não precisa saber a origem de uma coisa para trabalhar nela aqui. Não, você vai trabalhar em todas as situações. Você vai olhar para toda e qualquer situação com o mesmo carinho, com o mesmo cuidado, garantindo que o seu cão seja exposto àquilo de uma forma tranquila, gradativa e sempre respeitando os limites desse cão. Sempre olhando os sinais, sempre entendendo o seu cão, sempre aumentando o nível de coisas boas que você faz com ele para aumentar essa autoestima, esse estímulo desse cão, essa vontade de participar, esse foco do seu cão. É dessa forma que a gente trabalha com medo ou qualquer outro comportamento que o cão apresente. A gente não precisa de forma alguma, a gente pode simplesmente ignorar. O que vale para o cão é o a partir de agora. O que eu faço a partir de agora? É isso que vai definir para o cão como ele vai reagir, quais os comportamentos e emoções que ele vai ter diante das situações. O passado é passado. Bonita essa frase, né? O passado é passado. Não sei se vocês acreditam. Não sei qual é a opinião de vocês também, se quiserem dar a opinião de vocês aí. Vamos para a pergunta do dia. Qual a consequência do cão ter medo? O que acontece? Qual para a vida do cão? Aqui colocaram agressividade, mas eu vou passar porque a gente já falou, inclusive, que o que acontece, né? Quando o cão vai com medo, aonde pode chegar, e realmente a agressividade é uma coisa que vai surgir se o cão continuar com muito medo aí. Então eu vou pegar uma outra aqui, ó. Essa daqui, porque a gente fala de uma situação, de um contexto aqui do que acontece. Quando eu falei do isolamento, é mais ou menos disso aqui que a gente está falando. Que a consequência do cão ter medo, ele não vai participar da família. Sem dúvida nenhuma ele não vai participar. Se você sabe que o seu cão tem um medo específico, e aí você precisa passar por essa situação, ou essa situação vai acontecer, você simplesmente vai evitar que o seu cão passe por isso. Por exemplo, o seu cão tem medo
de carro. Não importa qual o medo ou como seja esse medo. Se você precisar viajar de carro, provavelmente as chances são muito grandes de você não levar o seu cão. Não vou levar o meu cão porque ele tem medo, eu não vou expor ele a esse medo, coitado. E aí você tira o seu cão da família. Ele para de participar das coisas que são as coisas que a família faz. O medo, ele vai gerar isso. As pessoas, ainda mais quando não têm conhecimento, ou não procuram entender o que acontece e como ajudar o cão dentro desse cenário, a gente começa a evitar que o cão faça as coisas. A gente começa a parar de fazer as coisas com o cão. Por exemplo, criança. Se você tem uma criança na família, e aí? O cão não vai participar desse momento? Se você, de repente, tem uma criança, você tinha um cachorro e aí você teve uma criança. E aí? Acabou o cão porque ele tem medo de criança? Ou porque ele tem qualquer outra reação diante de uma criança? Porém, essa é uma consequência. Infelizmente, hoje ainda as pessoas acabam tendo como prioridade isso. Fazer as coisas que elas querem fazer, mesmo que o cão não goste. Porque aí ela pega e tira o cão. É muito mais prático, é muito mais cômodo para as famílias. E isso é tudo uma falta de conhecimento. É uma falta de entender o processo, como você faz isso para o cão. Isso vai ajudar demais, vai fazer com que o cão participe cada vez mais do seu dia a dia, da sua família. Mas a consequência de um medo, infelizmente, é essa. O cão vai parar de participar das coisas porque você vai querer evitar. Você vai querer proteger, isolar o cão, querendo fazer o bem para ele, só que fazendo o mal. Tirando qualidade de vida, tirando memórias, interações com vocês, que é justamente o que o cão precisa, saudáveis, que tragam felicidade para o cão. Então, olha, eu acho também que é uma consequência e uma das ruins consequências do medo. Vou dar a minha opinião, já ia passar para a próxima, mas também vou dar a minha opinião. Eu tinha colocado aqui, eu vou até entrar um pouquinho nesse assunto, que eu coloquei tristeza, que é a consequência do cão ter medo. Aí você pode falar, poxa, mas talvez não tenha nada a ver. Tem tudo a ver, principalmente por causa dessa informação que a gente colocou aqui agora, de não vai participar da família. Uma das coisas que faz com que o cão seja feliz é que ele consiga realizar as coisas que ele conhece e que ele consegue atingir os objetivos. Isso é o significado de felicidade para um cão. Então, se ele participa das coisas da família, que são coisas que ele gosta, de participar com você, estar com você ali, comer, brincar, não importa, carinho, de repente, é uma coisa que o seu cão gosta. E aí você começa a tirar a participação do seu cão no dia a dia, por qualquer que seja o motivo, você automaticamente começa a tirar esses momentos de interação com o objetivo certo, o seu cão atingindo e sabendo o que vai fazer, gostando do que vai fazer. Então você começa a tirar a alegria do seu cão, a tirar os resultados positivos. Isso vai gerar em tristeza, porque ele não tem mais o que fazer, ele não conhece mais o que fazer. Ele começa a ficar fechado na bolha dele. Então tristeza era uma coisa que eu ia falar. Mas o que eu quero falar aqui é da apatia. Eu acho que essa é uma das consequências do medo do cão, e ela é derivada principalmente desse super ultra cuidado que a gente acaba tendo de evitar que o cão tenha acesso ou seja exposto aos medos que ele apresenta. Imagina que você coloca o seu cão dentro de uma situação e aí ele deu uma situação ruim ali, ele ficou com medo. E aí você tirou ele dessa situação. Aí em outro momento ele foi participar de uma outra situação que parecia com aquela, e aí ele antecipou, lembra da antecipação que eu falei? E aí ele teve medo também ali. O medo também começou a tomar conta dele. E aí ele também foi tirado dali. Você respeitou e falou, vou tirar ele daqui. E aí todas as situações que foram começando a se envolver, ele foi antecipando porque elas eram muito parecidas. Tinha a sua presença, tinha um vento, tinha um barulho específico. E aí isso começou a continuar a se repetir. E o cão começou a desistir de tentar fazer as coisas, de tentar participar, de se estimular para fazer as coisas, porque todas essas coisas foram aumentando. Você foi evitando que o seu cão tivesse acesso a alguma coisa que dava medo, porém o cão foi reproduzindo isso nas outras camadas desse cenário, até chegar num ponto onde tudo que ele vai fazer apresenta um risco para ele, apresenta um medo. E aí ele começa a desistir de fazer as coisas. Ele começa a fugir para as coisas que são as únicas coisas que dão certo. Por exemplo, ficar deitado, ficar parado num lugar, ficar escondido em algum ponto. Olha como é ruim para o cão a gente evitar que ele seja exposto aos medos dele, e principalmente se a gente expõe demais. Porque aí ele vai, essas camadas, essas antecipações vão aumentando. E aí o cão vai ficando sem opções.
sem saber o que fazer. E aí ele fica apático. Ele só faz nas últimas dos limites. Quando, por exemplo, a fome está mais alta e aí ele precisa comer. Ou quando ele está com sono e cansado demais e aí ele se aceita dormir porque está muito mais forte do que o medo. A prioridade dele naquele momento é essa. E aí você simplesmente ignora isso e não percebe que o seu cão está com medo o tempo inteiro. E aí ele simplesmente desistiu de querer fazer qualquer coisa porque tudo que ele fazia começou a apresentar medo para ele. As situações começaram a ficar muito semelhantes. Elas aconteciam da mesma forma. Por exemplo, era simplesmente o fato dele andar. Ele andar começava a trazer medo para ele, porque ele não sabia o que podia acontecer ali na frente. Você foi isolando ele. Olha que triste que é isso. Não só para o cão, para a gente, dentro de um cenário de família. O cão ficar apático por causa de medo é muito ruim. Eu deixei por último aqui justamente para a gente ficar com essa bomba. E aí eu deixei aqui o não vai participar da família, né? A outro ponto que eu quero levantar aqui antes da gente finalizar é com relação a... é uma consequência também, mas que é importante que a gente entenda isso para que isso nunca aconteça. Que são essas situações onde o cão tem medo de alguma coisa e aí você isola ele, coloca ele em um lugar fechado para evitar que ele tenha medo. E aí o que pode acontecer? Lembra que eu falei que ele vai continuar ouvindo, ele vai continuar presenciando isso num nível menor, porém você não preparou ele para isso. Você simplesmente colocou ele ali. Ele vai tentar fugir desse lugar, se for um lugar que ele não se sente seguro, não está acostumado, ele vai tentar fugir. Ele pode se machucar e vai se machucar, seja arranhando uma porta, quebrando uma porta, pulando por uma janela. Tudo isso vai acontecer se a gente ignora o medo que o cão tem. Se a gente não expõe o cão da forma correta, com calma, com tranquilidade, sem pressa, a gente acaba fazendo com que o cão não consiga lidar com aquele medo. E aí a única forma que ele vai ter de lidar com aquilo é tentar ao máximo escapar daquilo. E aí a hora que os cães vão fugir de casa, e aí vão se machucar mesmo, de verdade, quando eles principalmente ficam em lugares trancados, a chance desse cão, se ele não foi preparado para isso, e você coloca ele ali simplesmente para que ele não saia dali e não fuja, ele vai se machucar. Ele vai se machucar porque é a única coisa que ele vai conseguir fazer para escapar daquilo, para sair daquela situação. Então é muito comum a gente ver os cães se machucarem, feio, até morrerem cães, porque foi colocado num lugar para evitar que ele tivesse acesso a uma coisa que dá medo a ele, sendo que o medo ficou lá dentro com ele. Ele não conseguiu escapar daquele medo, ele fez de tudo para escapar daquele medo. Terminei pesado, hein? Terminei bem pesado. Enfim, pra gente finalizar aqui, o que eu quero deixar para que a gente reflita sempre sobre isso, quando a gente fala de medo de um cão, a gente precisa principalmente respeitar o cão. Respeitar o cão. Entender que aquele medo, ele é real. Que aquela dificuldade, ela existe. A gente olhar para aquele cão e entender que naquele momento, ele não está pronto para aquele nível de estímulo que você quis colocar ele. E aí você regredir. Você ir devagar, respeitando com a velocidade que você vai inserir esses estímulos, o tempo que você vai inserir esses estímulos, expor esse cão a esse medo, olhar para ele, ver se naquele dia ele está pronto para isso. Lembra que existem milhares de coisas envolvidas? Eu falei no começo da live que mesmo situações que o cão já conhece, elas vão apresentar um nível de medo para o cão. Então se é isso que acontece, você precisa o tempo todo olhar aquele seu cão, para ver se aquele momento, se naquele dia, se naquela hora, se depois do que ele já fez, se o que ele ainda não fez, se ele está pronto para ser exposto àquele estímulo, se ele consegue lidar com aquilo. É isso que a gente precisa fazer. Se você respeitar o seu cão, não tem medo que consiga fazer parte da vida do seu cão e atrapalhar os relacionamentos que ele tem, a vida e a qualidade de vida desse cão. Porque você vai respeitar sempre. E quando você respeita, o seu cão começa a ganhar confiança. Não só em você, mas nele também. Ele sabe que ele tem condições de lidar com aquilo, que você vai ajudar ele. Olha como é importante isso. É isso que a gente vai fazer. O medo vai estar ali, ó. Não importa. E é bom que esse medo exista sempre. Ele sempre vai existir. Agora o seu cão vai simplesmente saber como lidar. Saber como conviver com aquele medo. O que ele precisa fazer. Então sempre respeite os limites do seu cão. Olhe para o seu cão. Entenda o indivíduo. E dê esse tempo para ele. Permita que ele consiga lidar com as coisas.